e toda a sua família será bendita sobre a terra. Eu estou contigo, eu te guardarei, serei seu amigo, não te deixarei até que tenha se cumprido o que eu tenho dito. Momento da Palavra, com o pastor Paulo Roberto. No livro de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 6, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então Deus disse, por isso o Senhor diz, eu não mudo. E ele começa aqui a explicar, através da sua palavra, algumas coisas. Entre elas, ele diz no versículo 8, roubará o homem a Deus? Ele fez uma pergunta àquelas pessoas que estavam ali. E aí o Senhor diz, todavia vós me roubais. Em que te roubamos? E ele responde, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreendereis o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Aquele homem que foi visitado, que era um empresário, depois ele negou emprego e foi amaldiçoado pelaquela pessoa. Aquela pessoa lançou um monte de pragas, lançou um monte de coisas sobre ele. Ele acabou perdendo empresa, acabou perdendo tudo. O que faltava na vida daquele homem era a proteção de Deus sobre os seus bens. Aqui diz que o fruto da terra e a vide do campo não vos será estéril quando eu dizimo e quando eu oferto. O devorador, ele é repreendido, aquele que vem para agir nos bens, ele é repreendido. Eu trago uma proteção de Deus sobre os meus bens. A palavra dízimo, ela quer dizer 10ª parte. A 10ª parte de tudo que passa em nossas mãos pertence ao Evangelho, pertence à pregação da palavra de Deus, para que seja aí mantida a obra de Deus, para que seja mantido o Evangelho. A oferta, existe a oferta voluntária, aquela que ninguém pede para você, você simplesmente vai e oferta. E existe a oferta alçada, é aquela que o pastor, ele alça um valor. E naquele valor, ele sabe, como administrador da obra de Deus, a qual lhe compete, e a qual também ele prestará conta a Deus, ele sabe o que ele tem que fazer, o que ele tem que pagar. Por exemplo, nós temos programas de rádio, temos a nossa igreja em Limeira, que não se mantém, nós que mantemos a igreja de Limeira, tem a nossa igreja aqui em Campo Grande, que não é barato o aluguel, tem água, tem luz, tem isso, tem tudo isso, e tudo isso é mantido com os dízimos e com as ofertas. Quando nós não entregamos os dízimos, não eu digo, mas o Senhor, ele diz, roubará o homem a Deus. A pessoa, ela está subtraindo do Senhor, ela está tirando de Deus, da obra dele, e ela está fazendo mal. E com isso ela perde completamente a proteção sobre aquilo que é dela. Alguém pode falar, pastor, mas isso está no Velho Testamento. No Velho Testamento não vale, nós estamos no Novo Testamento. Mateus 23, Jesus diz que nós devemos praticar o juízo, a misericórdia e também devemos praticar a fé e não omitir os dízimos e nem as ofertas. Hebreus capítulo 7, ali também fala sobre, aqui tomam os dízimos homens que morrem,
porém ali é aquele a qual nós testificamos, ao qual vive, que é o nosso Deus. Então, quando nós, tá em Hebreus 7, versículos 7 e 8. Ora, sem contradição alguma, o menor será abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimo os homens que morrem, porém ali aquele a quem testifica que vive. Então o dízimo ele pertence a Deus, o dízimo ele pertence à obra de Deus. Você deve ser fiel a Deus, você deve devolver a Deus aquilo que pertence a Ele. Isso não é a igreja evangélica que prega, isso é a Bíblia que prega. Jesus pregou isso e nós continuamos fazendo a obra de Deus. Assim como Ele manda perdoar, assim como Ele manda dar a César o que é de César, assim como Ele determina algumas coisas na nossa vida que façamos, e para isso, em consequência disso, nós temos sobre as nossas vidas as bênçãos de Deus, a proteção do Senhor e a prosperidade. E aí pode vir qualquer tipo de maldição sobre você, alguém pode lançar, vai bater e vai cair, vai bater e vai voltar. Por quê? Porque você tem a proteção de Deus sobre aquilo que lhe pertence, tá bom? Guarde essa palavra no seu coração. Nós temos cultos aqui na Igreja da Família, às terças e quintas, 19h30, e aos domingos, às 8 da manhã e às 18 horas. Avenida Eduardo Elias Aran, 736, aqui é o seu ponto de encontro com a bênção verdadeiramente. Venha fazer parte dessa família, você também, aqui no bairro da TV Morena, acesso fácil, e tá bom? E nós estamos aqui para abençoar você. Que Deus te abençoe, e fica essa palavra amiga do pastor Paulo Roberto. Eu acordei, eu tinha percebido que não era um sonho. Eu saí do poço e Ele é comigo.